da Vilarinhos, André do futebol, né? Como todo sonho do brasileiro, latino-americano, de pai que jogou futebol, irmão do esporte também do vôlei. Então a gente cresceu no esporte, coerente ser jogador de futebol, começando na escolinha, pela várzea. Depois fui pro São Paulo, fiquei 6 meses. Depois fui pro Palmeiras, assinei minha carteira, fui federado pelo Palmeiras. E no Palmeiras eu fiquei praticamente a categoria de base inteira. Fui pro Comercial de Ribeirão Preto, fui pro profissional do RT de Minas, que é o 4º time de Minas. Ainda voltei para São Paulo, machuquei o joelho, ainda fui pro Palmeiras B. Então, assinei carteira profissional de futebol. Então, eu fui até mesmo profissional de futebol. E no meio do caminho, pelas circunstâncias da vida, que eu já estava trabalhando como professor de educação física, 2º ano de formado, eu já estava dando aula de dança, porque eu já dançava na domingueira quando pequeno, sempre dançando pela diversão junto com meu irmão, que meu irmão me incentivou muito. Primeiro pelo futebol, o futebol era foco, seriedade, e a dança sempre foi for fun. E lá para 19, 20 anos de idade inverteu. O futebol virou for fun e a dança começa a entrar para um âmbito profissional, depois ali só foi história. Eu era meia esquerda, comecei na várzea como ponta esquerda, aí fiquei muito alto. Aí passei para ser a meia esquerda, nas categorias de base como meia esquerda. E no júnior profissional, tava naquela moda de 94 de meia esquerda, habilidoso, que tinha uma condição física boa, e ir para lateral esquerda. E eu tinha condição técnica boa, alto, e tinha parte física muito boa. Aí eu comecei na lateral esquerda e acabei me destacando. Isso me fez subir pro profissional. Não, eu nunca fui goleador. Eu sempre fui um cara servir, sempre muito bom. Sempre bati muito bem na bola, sempre muito vigoroso fisicamente na marcação, tático, né? Sempre cruzei muito bem, sempre bati muito bem escanteio. Sempre errei muito pouco passe, muito agudo na parte física. Bom driblador, mas assim, goleador não. Mas deixava a galera em condição, isso eu posso falar. Família é tudo na vida de uma pessoa, né? Quando a família dá o suporte, a família desportiva como a minha, meu pai tem um irmão que era do esporte mais velho, que já era do vôlei, e tinha o Rogério já tinha essa questão com o esporte, sempre muito esperto, muito abrangente. Então, por ele, através do meu pai, eu tive muito apoio e tinha qualidade, então eu desfrutei muito disso, do esporte. E depois que eu machuquei o joelho, meu irmão rapidamente também viu que eu tinha o talento da dança e existia um caminho para a dança. Ele também, além de tudo, pelo esporte, contribuiu em me ajudar a adentrar também a dança como profissional. No Colégio Objetivo, que a gente lecionou em Mariporã, por causa da dança, eu fui efetivado como professor de educação física. Então ele me ajudou a fazer essa condição de não estar formado, que era uma coisa que não podia, mas por ter um plus, ser dançarino e não sabendo dar aula, e ele falou, se joga e aprende. A minha entrada na dança profissional começou como professor de dança no Colégio Objetivo. Através disso eu fui efetivado como professor de educação física. Mas foi através da dança que eu agarrei meu emprego. O dançarino profissional, para mim, é muito simples. Quando o seu tempo de trabalho ele é total voltado para a profissão. Isso te faz ser profissional. E quando você é monetizado. Eu sempre disse isso e falo sempre. Quando você é monetizado com o que você faz, você pode chamar que a partir desse momento você é profissional. Aí tem as outras partes que implica do dia a dia, que é a construção em ser profissional. É você se estruturar como profissional, estudar como profissional, se envolver como profissional, buscar os caminhos daquilo que é necessário para você ser um profissional, né? E que na dança que se traduz isso. Você estudar, fazer aula, se envolver no contexto cultural, técnico daquilo que você faz. E aí o resto é a resiliência do tempo que você mantém toda essa história, te faz ser um profissional. Eu machuquei o joelho num jogo São Paulo, o RT versus Cruzeiro,
em Minas. E aí tive um tempo que tinha que me recuperar. Nesse tempo extenso, minha mãe me obrigou a estudar. E para mim o que valia na época era a educação física. É o que estava mais próximo. Passei, comecei a fazer o curso. Falei, depois eu tranco e volto pro futebol no meio do caminho. Fui me apegando, surgiu essa oportunidade do Colégio Objetivo. Aí fui jogar salão pela Wimpro, na qual naquela época na Wimpro tinha o Falcão, tinha Lenísio, Vinícius, que foram as grandes estrelas do futebol de salão. Eu tive a honra de fazer parte de 6 meses da Wimpro, juvenil. E aí nessa transição eu comecei a dar aula. E aí surgiu a oportunidade, o Mark Van, que era um nosso amigo do bairro, já era profissional da dança, e estudava na FIG em Guarulhos, na qual eu estava estudando. Me chamou para ficar 4 meses no grupo Bombelela para eu poder estar ali no tempo que eu estava me recuperando, ter um forfã, e me deu essa abertura. E ali comecei a pegar coreografia, comecei a dançar. Quando eu vi, meu tempo já estava da dança sendo tomado. E aí o Mark me chama para fazer parte do corpo de baile, chamado na época da Luciana Mello, filha de Jair Rodrigues, na qual ele era o coreógrafo. Quando eu vi, eu já estava recebendo cachê. Quando eu vi, eu estava casado. Quando eu vi, eu estava no Objetivo, ganhando dinheiro. Quando eu vi, eu estava no último ano de educação física. Quando eu vi, eu estava totalmente voltado para um ambiente de dança, ministrando aula e já dançando no corpo de baile da Luciana Mello, filha do Jair Rodrigues. Isso. Cara, tá tudo aí na mão, né? Você tem na internet os locais que acontece isso no Brasil inteiro. Cada dia que passa a cultura, ela cresce. Falando especificamente de São Paulo, é uma megalópole que tem muita relação próxima com Nova York. A cultura hip hop é extremamente forte aqui. Nós temos aqui jams, temos eventos pelo Sesc, pelo CEL, temos pelo mainstream, temos festas, temos a Red Bull, temos os estúdios de dança que compõem a estridência, a cultura hip hop em si, como aprendizado. Então é uma coisa que está acontecendo assim organicamente muito grande. Se você tem vontade, fatalmente você vai ter acesso a algum tipo desses setores no Brasil inteiro. E para começar, uma pessoa que pensa não só em ter acesso, mas começar a se profissionalizar, assim, você... A profissionalizar, o que acontece hoje, se você quer dançar com artista, se você tem um talento e você já está no caminho andado, é você estar fazendo aula das pessoas que coreografam esses artistas para você ser visto. Assim como acontece em Los Angeles, no mercado industrial de lá. No Brasil, a mesma coisa. Você começa a fazer aula para desenvolver aquele layout corporal daquilo que se pede por um dançarino profissional dançar para um artista. Agora você quer um competidor de estilo de street dance ou de breaking. Você precisa estar treinando e estar envolvido com as pessoas que vivem esse setor, estar indo em campeonatos que tem esses setores que acontecem no Brasil inteiro, e você vai se preparando através de campeonato, de aula. Hoje existe coaching para a galera se desenvolver na maneira desportiva e na maneira artística. Acho que hoje isso está muito bem delineado no mercado brasileiro. É uma história que vem de 30 anos. Né? Eu começo dançando 10 anos nos clubes, nas domingueiras em São Paulo. Com 14 anos entrando com a identidade do meu irmão, e meu irmão me levando. E aí de 89 a 97 dançando nos clubes, sem nenhum tipo de informação técnica, dançando pela cultura, pelo prazer, pelo lifestyle. E aí em 97, quando eu começo a ter a minha primeira aula de street dance, você entra numa aula que tem um aquecimento, pré-aquecimento, tem uma contagem para você pegar uma coreografia, você precisa ter uma memorização para poder entender aquela movimentação. Ali, a partir daquele momento, eu começo a entender o que era o setor profissional da dança. E ali eu começo a praticar. Dali, depois de 3 meses, eu começo a ministrar a aula, sem saber dar aula, aprendendo na raça. Depois ali eu começo a dançar com artista. Depois dali eu começo a viajar para Nova York para entender as culturas e os estilos e voltar para o Brasil para ministrar esses estilos, fazendo curadoria de eventos, criando a festa Rock Master Party, depois me tornando coreógrafo da Tsunami All Star, que foi a maior trio do Brasil, que levou o mundo do break para o mundo inteiro.
essa abertura de campo, eu fui um dos diretores artísticos, ou coreógrafo, assim podemos dizer. Aí depois, indo para os comerciais de televisão, coreografando e dançando, abrindo minha companhia junto com o Vitor, a vertente única, levando o hip hop num contexto mais artístico de espetáculo no palco. Agora mais como DJ, tocando em batalhas, tocando em festa com a Rock Master Party. Então, hoje, como sendo educador físico e fisiologista do exercício, desenvolvendo trabalho físico para a galera do break de street dance elevar o seu nível para aqueles que querem ir para as Olimpíadas ou para aqueles que querem melhorar suas condições profissionais. Então, cada tempo, nesses 30 anos, a gente vai buscando várias ramificações e aprendizado. O preconceito, ele foi institucionalizado no planeta, de alguma maneira. Tanto lá quanto daqui. Mais intenso para um lado, menos intenso para o outro, mas de diversas maneiras que a gente nem vai estender o chiclete aqui. Eu, particularmente, foi engraçado, porque como eu tinha uma maneira diferente de me expressar, sempre fui muito espalhafatoso, alegre, vim de uma classe social diferente da grande maioria que vem. Claro, tive uma certa resistência para entrar, e óbvio, porque é uma cultura que foi muito pressionada, foi muito escorraçada, e aí vem uma pessoa que tem outras características se adentrar nesse ambiente, é um objeto estranho e perigoso. E depois de muitos anos eu entendi que era uma proteção das pessoas da cultura para comigo. E depois que as pessoas viram que era uma pessoa que veio para ficar, que era séria, meu caminho abriu. Né? Então a própria cultura hip hop, que era uma cultura que amplificou, uma cultura dos excluídos, ela tem um papel principal. Ela foi excluída, mas ela inclui as pessoas, como eu fui incluído. De uma classe social diferente, branco. Fui incluído da cultura hip hop dos caras que fazem isso na rua. Depois que eles viram que eu estava ali duro, sério, querendo alguma coisa, essa resistência diminuiu. Essa resistência foi para uma autoproteção. Né? Depois eu fui incluído. E hoje nós trabalhamos tudo junto, que a cultura hip hop ela faz isso. Ela inclui pessoas, ela sai de uma cultura de exclusão para a inclusão. E assim para o mundo inteiro. É que eu sempre gostei, como eu me identifiquei isso lá em 89, 90, já era uma paixão. A diferença é quando as oportunidades chegaram, depois do futebol eu comecei a ver que aquilo poderia ser um nicho de trabalho. E posso até garantir que muitas das coisas que aconteceram no Brasil com meus amigos e amigas, nós construímos no final dos anos 90, conseguimos ir cada um nos seus ramos e ramificações, no mundo do fitness, acadêmico, publicitário, conseguimos construir uma cultura que era somente uma cultura orgânica de rua e de festas, e levando isso para o mundo profissional. Eu faço parte, a partir dessa construção da cultura da rua para a profissionalização. Eu faço parte disso aqui no país. Como o hip hop ele quebrou barreiras e chegou no mainstream, assim, nos filmes, nos clipes dos artistas, no Cirque du Soleil, com o Michael Jackson, com a Madonna, com a Beyoncé, com esses grandes artistas populares. Então o leigo, assim a gente pode falar, começa a identificar aquela dança, aí tem os filhos ou não, começa a procurar onde pode praticar aquilo. E aí quando começa a descobrir que aquilo faz parte de uma cultura estadunidense ou da cultura hip hop, aquelas próprias pessoas que tinham um certo preconceito, a partir daquele momento, essa desconstrução começa a fazer em prática. Isso, cada dia que passa, é muito tangente, é muito firme. Existe apoio, existe tempos e tempos, né? Existe as épocas das vacas magras, devido a uma condição mundial, né? Nós estamos vivendo uma crise mundial e a cultura sofre, né? Sempre, historicamente, é visto como o último olhar. Primeiro você vê o transporte, a segurança, assim a gente vê nos governos do planeta inteiro. Mas a gente consegue enxergar que a partir do momento que essas danças elas conseguem atingir no lugar de mainstreams, ou o próprio break, que agora é esporte olímpico em Paris em 2024, no ano que vem,
as empresas estão começando a se movimentar através da Red Bull, que é uma grande empresa que institucionalizou isso, que impulsionou isso, que já vem acontecendo há mais de 30 anos atrás. A gente vê que a partir de 2024 vai ter um boom de um olhar mais empresarial para o setor. Não tenha dúvida que agora a Vira Esporte ela vai para ela abre um outro leque que as pessoas enxergam como um lifestyle esportivo, não só cultural. Poxa, eu sou um cara privilegiado, porque dentro da própria cultura eu tenho acesso a todas as pessoas, tanto a nível nacional, a nível internacional, os que estão começando e os que estão parando, né? Os legendary. É importante citar os nossos, né, do nosso país, né, que é o nosso único campeão mundial latino-americano, que é o B-Boy Neguinho, que na qual tive o prazer de estar com ele e ajudá-lo no processo no meio, não iniciação, no meio para frente. E falo isso com muito orgulho. E foi feito parte da Tsunami All Stars, que foi uma crew que amplificou a abertura do olhar do Brasil para o mundo, junto com o Pelezinho, que foi o nosso primeiro B-Boy de destaque mundial, assim, de maneira... Teve outros que saíram do Brasil, mas ele foi através da Red Bull. Em 2005 ficou em 4º lugar. Isso fez o mundo olhar para o Brasil. A partir disso, o mundo começou a olhar para o Brasil, surgiu a Tsunami All Stars, que teve destaque mundial. E o Neguinho da Tsunami All Stars foi o campeão mundial, o único campeão mundial. E hoje, com o esporte olímpico, nós temos grandes expoentes do Brasil, inclusive no feminino, que está crescendo muito no Brasil e no mundo. Então, isso, eu tenho acesso a todo... A Red Bull aconteceu essa semana. Eu trabalhei na Red Bull e a gente teve os principais B-Boys e B-Girls do mundo estavam no Memorial da América Latina. Então, eu tenho acesso a todos. Conheço todos eles, os que estão iniciando, os que estão no processo, os que estão se aposentando. Então, eu sou privilegiado dessa cultura. Há 20 anos estou indo e voltando para Nova York, estudando, voltando, tenho família lá. Então, é só alegria. Dentro da cultura da dança, da street dance e do hip hop, o fundamento principal dela, ela se construiu e se constrói, e ela tem uma potência como elemento de amplificação da cultura, são as festas, os clubes. A Block Party, a cultura hip hop, se inicia de uma festa. Como eu vim de festa dos anos 90, a partir dos anos 2000, essa cultura de festa no Brasil foi diminuindo, foi virando balada. As músicas foram ficando mais eletrônicas, as pessoas começaram a mais vender bebida do que vender música. Acho que essa parte cultural foi muito afetada no mundo, principalmente no Brasil. E eu comecei a ver isso quando eu adentrei a cultura e vi que as festas estavam diminuindo devido a essa mudança de mentalidade no Brasil, juntamente com o Hélio Branco, que é um cara que é da primeira geração do hip hop, que faleceu faz 5 meses, que é um grande amigo, que foi ele que deu o nome Rockmaster, foi ele que criou junto comigo a Rockmaster Party, eu e ele eram os DJs. A gente iniciou esse processo em 2006 para 2007, porque a gente via que os dançarinos não tinham opção de dançar nos clubes. Quando ia dançar no clube, os próprios seguranças não deixavam dançar, fazer roda. E a cultura hip hop, ela é cultura de festa. E por causa dessas atitudes que comecei a ver, dessa dificuldade, dessa abertura de dançar em festas, nesse lifestyle da cultura hip hop e das street dance, a Rockmaster Party foi criada e instituída devido a essa escassez das festas em São Paulo e no Brasil. Hoje a Rockmaster ela serve os grandes eventos do Brasil no mundo inteiro com muito orgulho. Com meu amigo Hélio Branco, que ele esteja em paz, que deu o nome da festa e deu o nome codinome Rockmaster André. Isso é uma coisa que é muito importante citar, que muitas pessoas não lembram e não sabem. Em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles, na abertura, teve um show com Lionel Richie e a New York City Breakers e a Rocksteady Crew estavam no palco dançando, e outras pessoas mais. Estavam dançando break porque o break era a dança do momento nos Estados Unidos, com os jovens. E olha que engraçado, depois de 40 anos depois, que vai completar o ano que vem, o break é esporte olímpico. Então foi um processo
é uma construção natural. Em 2000 já tinha uma discussão sobre isso, mas tinha muitas pessoas achavam que isso não era benéfico, porque ia talvez estragar a cultura pela profissionalização e ter essa parte esportiva. E aos poucos essas discussões elas foram se desenvolvendo e essa chancela foi aberta. Foi feito um teste em 2018 nos Jogos da Juventude na Argentina com o break, e a partir disso no ano seguinte, em 2020, foi dada a largada que o break oficialmente era esporte olímpico em Paris em 2024. O break ele só conseguiu chegar no mundo inteiro através do filme, através do mainstream. Veio com o nome errado como Breakdance o filme, mas foi através do filme que o mundo inteiro, fora os Estados Unidos, começou a praticar. E por isso que essa cultura foi para o mundo inteiro. Por que não o break oficialmente não ir para um setor de esporte se um dia foi para o filme 40 anos atrás? Eu não vejo problema nenhum. A questão é como isso vai se diluir. Isso está sendo muito bem feito com o Storm, que é um dos b-boys legendários, e a galera que está toda envolvida na construção das leis e de como vai ser avaliado isso para não se perder o cunho cultural dessa cultura de 50 anos, indo para o lado esportivo, mas sem perder a essência daquilo que foi construído. Então a gente confia muito nessa galera e eu acho que vai dar super bom nas Olimpíadas. Olha, vai passar, já está passando por isso de alguma maneira, né? Como toda construção de várias coisas que vão por mainstream passam na mão de várias pessoas, mas eu confio muito nas regras das pessoas que estão envolvidas, são pessoas sérias que são da cultura. No meio do caminho vai ter já está tendo alguns deslizes de certas coisas, de pessoas que não são do meio, que normalmente vão querer se apoderar por isso, porque isso pode virar uma questão de monetização muito grande, e pessoas que não são do meio da cultura vão querer se adentrar a isso, e faz parte do mainstream de uma cultura que passa de ser esporte, mas as pessoas que estão cuidando especificamente das Olimpíadas são pessoas que a gente confia, que são pessoas sérias, que têm envolvimento total com a cultura. Vamos acreditar. Como o break é esporte, muitas pessoas vão querer aprender através dos movimentos um cross break. Não existe o crossfit? Tem muita movimentação do break que ele pode ser utilizado como um crossfit assim, um cross break. Pode utilizar a música como ritmicidade. Vai ser do caramba para as pessoas da elite. Por que não? Mas eu vejo um lado positivo disso, da profissionalização das pessoas que trabalham por break para poder ter cenário profissional, para poder ir para outros caminhos, não só de esportivo e cultural, mas sim para o mundo do fitness e etc e tal. E a gente vê, através até do Brasil hoje, pela questão governamental que nós temos hoje, existe um cuidado com o lado social, e pelo menos falando especificamente no Brasil, como as Olimpíadas vai ser o ano que vem, pelo governo que nós estamos tendo hoje, que é um governo que tem um olhar mais para as camadas sociais, eu acho que vejo isso com uma construção benéfica, porque acho que isso já tem muito esse cuidado de ter essa amplificação da cultura periférica, devido ao governo. Acho que a Olimpíada vai impulsionar esse espaço e vai impulsionar também a elitização de outros espaços, mas sim preparar as pessoas que estão nesse lado para também poder estar num para-brisa dos dois lados. Eu acredito nesse olhar. Como eu falei para você, é uma OBS. Toda nova construção passa de uma desconstrução. Mas eu acredito que dessa construção que está vindo, ela vai vir muito pelo benefício, porque nos puxa por um lado bom. A profissionalização puxa a gente para o dançarino se alimentar melhor, treinar melhor, né? Para a parte cultural, vai amplificar, o governo vai dar mais espaço devido a esse olhar do mainstream para o lado profissional disso, que vai ter algumas pessoas específicas, porque assim, você sabe muito bem que o esporte de alto nível, quem consome é 1%. Só que isso explana para os 99%.
Você entende o que eu tô falando? Abre outras vertentes, espaços que eu acho que isso, com calma, todo mundo vai poder se beneficiar isso de maneira positiva. E, inclusive, a cultura de base, que é a cultura periférica, porque são essas pessoas, a grande maioria, que detém a força disso. E elas que vão continuar migrando para outros setores, se elas também quiserem, tenho certeza absoluta disso. Paris 2024 vai ser assim. Você sabe que mesmo que é olímpico, passa a ser um teste. Né? Então precisa ver se vai dar certo para próximas Olimpíadas, que vai ser Espanha, se eu não me engano. Né? Mesmo sendo oficializado esporte olímpico em Paris, passa-se por um crivo de teste. Por exemplo, qual o esporte mais praticado no planeta Terra? Você sabe? Futebol de salão. O futebol de salão, por ser o mais praticado do mundo, o COB viu que aquilo, o Comitê Internacional, poxa, vamos trazer mercadologicamente, é muito importante que essas são o esporte mais praticado do mundo. Mas foi retirado, não deu certo. Não funcionou. O futebol de salão foi para uma Olimpíada e foi sacada da outra. Então, assim, todo esporte passa por isso. Né? O surf está indo de novo, o break está passando por esse teste e vamos ver como isso vai suceder. O grande conceito daquilo que acontece artisticamente, que não vai poder fazer desportivamente, são os gestuais. Porque o break tem muito gestual agressivo pela sua construção, né? De mão nos seus órgãos sexuais, né? Etc. e tal. Então, nas Olimpíadas, essa questão gestos antidesportivos. Se você o fazer, você automaticamente está desclassificado. Tirando isso, os conceitos musicais, espaço, dança, todos eles vão ser preservados. O Brasil é um grande celeiro, né? Mas eu acredito que alguns países saíram na frente antes, tipo a Rússia e a China, que sempre teve essa visão olímpica, né? Eles começaram a desenvolver esse trabalho já nas escolas, há 4 anos atrás. Então tem menino de 13, 14 anos que estão incrível. O Brasil, pela sua condição terceiro mundo, política, etc. e tal, começa um pouco atrás, mas nós temos muitos grandes dançarinos. Temos o Leone, que acabou de ser campeão de novo, a 5ª vez que ele é campeão da edição latino-americana. O Luan, né, a Toquinha no feminino, e está tendo esses qualifyings, e vai até o ano que vem. E a gente acredita, através desse qualifying, que teremos Latinoamérica e vamos torcer para ter o Brasil, porque o Brasil merece, pelo seu contexto histórico. Mas está sendo muito disputado. Lá fora o pau tá comendo. Neguinho é cara, ele é um expoente do Brasil. Ele é tipo assim, um mestre pastinha. Ele é um Jack Chan. Ele é um Wakanda, o super-herói preto. Contemporâneo do Brasil. Do Brasil e do mundo. É do mundo, mas que quando a gente fala de música MPB, a gente fala de João Gilberto, né, Tom Jobim. Quando você fala de futebol, você fala do Pelé, né? Quando você fala de basquete, tem o Oscar e outras pessoas mais. Quando a gente fala de dança, a gente fala de Neguinho. Então ele está no hall dessas pessoas. Na contemporaneidade, o Neguinho conversa com tudo que o mundo está falando hoje. Ele é do interior, Paraná, preto, baixo, periférico, que sai dominar o mundo, dança com a Madonna, Cirque du Soleil e é campeão do mundo. Então ele é esse expoente, sim. O Rogério é meu irmão, né? Para vocês que é o que trabalha, não sei se é chefe, o que é curador, se é coordenador, para mim ele é meu irmão. E ele é um cara que tem um peso primordial na minha vida, na questão desportiva e na questão artística, porque dos dois lados ele teve peso da mesma maneira. Então ele é extremamente importante nos projetos atuais, aqui com vocês, a gente continua fazendo esse exchange que vai até o final da vida. O breaking é a expressão
contemporânea do povo excluído, que mais uma vez vai adentrar o planeta com peso de esporte olímpico. O hip hop é a maior conexão de intersecção de pessoas do planeta. Isso não sou eu que estou falando. É uma pesquisa no mundo das 100 coisas mais importantes. A coisa mais importante dos últimos 100 anos é a música hip hop. Foi o elemento que mais conectou pessoas no planeta Terra nos últimos 100 anos. O Michael Jackson, ele foi o que teve o James Brown antes, que, puta, eu sou fã do James Brown, o Prince, mas o Michael Jackson, ele furou a última camada da bolha. Ele foi ilimitado. Os demais também chegou no mundo inteiro, mas teve um certo limite de chegar em todas as camadas, assim como o Pelé. O Pelé ele chegou em todas as camadas. Do futebol parou a guerra. O Michael Jackson é da mesma estirpe do Pelé. Eles furaram todas as camadas de bolhas sociais do planeta Terra. Dona Vilma, puta que eu vou falar da minha mãe. Minha mãe, o peso como educador, que minha mãe foi educadora. Minha mãe também foi artista da maneira dela, que ela fazia. Nos anos 90, na periferia, trazia os maiores escritores. Na periferia, em 89, Ziraldo, Ruth Rocha, que foram os maiores escritores infantis do Brasil. Ela já levava na periferia, aqui no nos Altos Quiricimães, aqui na Vila Dionísia, naquela dificuldade, ele levava esses artistas na periferia. Então minha mãe, ela foi uma bomba atômica, que muitas pessoas acabaram não conhecendo ela, mas o peso que ela teve em várias pessoas, em mim, no meu irmão, nos atletas que você conhece, que vai entrevistar. Minha mãe chegou em muitas pessoas que tiveram muitos problemas e ela conseguiu, naquela fase difícil da vida, ela com 2, 3 palavras, uma pessoa extremamente religiosa, ela conseguia mudar em 1 segundo a atmosfera. Minha mãe é mágica, ela me chamava de que eu estava em Marte, né? Porque minha mãe é muito terrestre, eu artista, né? E aí, quando ela ficou doente, a gente aqui ficou ajudando, e eu, morando aqui, estava mais próximo, e ela não acreditava que eu estava junto ali, todos os dias, carregando, levando nas costas a força física. Graças a Deus que ela me oportunizou a fazer o curso de educação física. Então ela utilizou bem o dinheiro monetizado pelo filho dela. E aí ela falou assim, já nos dias mais terminais, ela... E aí, mãe, a nota 10 para você, pro seu pai, pro seu irmão, eu te brincava aqui. Sempre achou muito difícil, mas sempre brincava que ela dava nota pra gente. Aí ela falou, eu termino com essa frase. E aí, mãe, agora você não está mais em Marte, você está na Lua. Então eu estou evoluindo, um dia quem sabe você é na Terra. A Mix Sport, eu confio muito na perspicácia que parte do meu irmão. Né? É um cara que tem uma visão visionária. Né? E é um cara raçudo, gosta do esporte, gosta da arte, tem um envolvimento com a arte, mesmo não sendo profissional. É um cara visionário que traz as pessoas que gostam, que amam, que conectam, que faz o time trabalhar em prol do objetivo principal, que é fazer tudo aquilo com amor, que o esporte e a arte, eles são as mesmas evidências daquilo que para mim e para o meu irmão com certeza é a salvação do planeta. Onde tem esporte, onde tem cultura e educação, a gente constrói seres humanos, sem distinção de cor, de classe social, de raça. Por isso que, através da minha mãe, como educadora, a gente poderia seguir o meu pai, que era da parte de segurança pública. Os marmanjão seguiu minha mãe como educadora, e ele, no esporte, na parte do marketing, faz o lado dele educacional, e eu, através da dança
e da arte mantenho o que a minha mãe fez na escola, no Oswaldo Quirino Simões, que a gente era incutiu na nossa cabeça que isso, e sendo feliz e construindo isso, a gente ia fazer alguma coisa melhor pro planeta, e a gente dormiu com esse barulho da minha mãe. Margareth Menezes, hoje ministra da Cultura, o que você pensa que pode virar cultura no Brasil? Acho que cada tempo é um tempo para cada pessoa. Eu acho que é o tempo para ela. Porque ela enxerga uma moeda que muitas das vezes não era enxergada, então eu tenho para isso. Vamos apostar. Não se apostou em tantas pessoas? Por que a gente não vai apostar nela? A gente temos que apostar nela, porque ela tem o pé dentro da cultura, ela tem a vivência dentro da cultura e está sendo oportunizada para estar num lugar dentro da cultura. Acho que tem que ser essas pessoas. Né? Agora, como vai ser construído isso, a gente sabe que politicamente é tudo isso muito complicado, mas a gente tem que dar o aval, mas 100% para ela, para que ela faça um bom trabalho, para ela privilegiar pessoas e oportunizar pessoas, que é isso que a arte, cultura e esporte faz. André. É um que dormiu no barulho da minha mãe. Que dormiu no barulho da minha mãe, do meu irmão. Né? O que eu falo, a família é tudo. Quando você tem família e você tem exemplos bons, você fatalmente vai seguir bons exemplos. Não importa qual o formato de família. A gente sabe que tem gente que não tem mãe. Às vezes um tio acaba sendo pai. Um irmão seu pode ser seu melhor amigo. Não importa, mas se você tem um contexto disso como família, existe amor, existe troca, existe pessoas que te amam e apostam em você, a família é tudo. Então eu só sou o reflexo das pessoas que me refletiram. Acho que esse é o André.